Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 6 de outubro. Há 30 dias vivendo em abrigos devido às cheias do Guaíba, moradores das ilhas da capital ainda aguardam condições para voltar para casa. Comércio Gaúcho projeta aumento nas contratações temporárias para o final de ano. Secretaria da Agricultura descarta risco no consumo de alimentos após constatação de primeiro caso de gripe aviária em mamíferos no Rio Grande do Sul. Campeonato Sul-Americano da Juventude movimenta a Sociedade Hípica Porto-Alegrense. E tem as atrações da agenda cultural para este final de semana. Em Porto Alegre, moradores das ilhas estão completando 30 dias em abrigos da Prefeitura. A Defesa Civil está visitando casas que foram alagadas pelas chuvas para avaliar a possibilidade de retorno dessas famílias. Mas nem todos vão conseguir voltar. Esses carros saíram com técnicos da Defesa Civil, assistentes sociais e moradores da Ilha da Pintada para fazer vistorias em casas atingidas pela enchente. O objetivo é avaliar se as famílias têm condições de segurança para voltar aos seus lares. O que a gente está observando? Enquanto Defesa Civil, como está a estrutura dessas residências, se houve algum abalo estrutural, se houve algum dano que impeça delas retornarem, né? Porque a água subiu bastante e as casas de madeira, principalmente, têm normalmente algum tipo de abalo. Então, logo se finaliza esse processo, a gente vai prosseguir também com as visitas técnicas àquelas famílias que não aderiram ao acolhimento, aos abrigos. A gente sabe que tem muito mais famílias também que sofreram algum tipo de prejuízo, tiveram algum tipo de contratempo em razão da enchente, que não aderiram ao abrigo. Essas famílias também serão visitadas pela Defesa Civil e pelos técnicos sociais. Para o Jorge, a notícia da Defesa Civil parece boa. A casa onde mora tem condições de retorno. O problema é o acesso. Eles querem botar a gente, que a gente tem que voltar para casa, que a água já saiu de dentro de casa. Mas saiu dentro de casa, mas a gente tem que ter o acesso para chegar na casa. Eu rodo 300 metros, mais ou menos, por dentro da água, com a água pela cintura. Eu não tenho uma geladeira, eu não tenho um fogão, não é só o colchão que eu vou ganhar aqui. Aí eu vou para cá, vou dormir no chão, molhado, com um colchão, e vou cozinhar onde? Vou botar um troço para gelar onde? Leite para os filhos, para os netos. Já a Francine sabe que vai precisar ficar mais tempo com o marido e o filho Gesiel neste abrigo da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. Tem brincadeira aqui? Tem. Do que tu brinca? De machinhas. É um pouco chato, né? Ficar tudo grudado no outro. Eu tô há 2 semanas já aqui no abrigo e a gente precisou sair por causa da questão dos pilares que foram caindo e o assoalho do banheiro. Ou seja, a casa está condenada. Sim. Mais de 150 pessoas de 48 famílias seguem abrigadas na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e no Ginásio Municipal do DEMAB, em Porto Alegre, onde a Tatiana está há 1 mês com a filha e o marido, ainda sem planos de retorno. Com o tempo sempre voltando a chover, vocês estão com medo de que logo suba outra vez? Sim, com certeza. Na Ilha da Pintada, muitas ruas e casas continuam alagadas. Os moradores convivem com a inundação e o risco de doenças trazidas pelo esgoto misturado à água. Assistentes sociais da Prefeitura, que acompanham as vistorias técnicas da Defesa Civil, ajudam a avaliar as necessidades e possibilidades de auxílio para cada família, incluindo R$ 3.000 liberados pela Prefeitura para imóveis danificados. Para quem teve todo e qualquer tipo de prejuízo lá, às vezes telhado, às vezes o mobiliário de dentro da casa, balcão, enfim, pia, colchão, esse tipo de situação. E a própria estadia solidária, que também é um benefício que o próprio DEMAB depois vai conceder a quem teve que deixar sua casa e está na casa dos familiares ainda, né, que vai ser de até R$ 700, enfim. E mais cesta básica, colchão. Em frente ao abrigo da igreja, pilhas de roupas e cestas básicas organizadas com a ajuda do Exército. Solidariedade para amenizar o sofrimento e os prejuízos deixados pela chuva. O jeito é olhar para frente. Agora os planos é receber esse dinheirinho que o governo vai dar para ajudar e a gente reconstruir tudo de novo. E depois de uma pequena trégua, as chuvas intensas devem retornar ao estado ao longo deste fim de semana.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas para o risco de tempestades. O primeiro, de cor laranja, destaca a metade norte do estado e é válido até o final de sábado. Já o segundo, válido das 9 horas da noite de sábado até o meio-dia de domingo, é de alerta vermelho e reforça o perigo de fortes temporais nas áreas de fronteira com Santa Catarina. Nós vamos conferir agora os detalhes no mapa da previsão. No sábado, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica mantém o tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais isolados na metade norte, principalmente na divisa com Santa Catarina e na Serra. O sol predomina entre nuvens na região da Campanha e no sul. Já no domingo, a chegada de uma nova massa de ar seco diminui a instabilidade, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva fracas no norte e no nordeste do estado. As temperaturas seguem amenas e não devem variar muito por conta da alta umidade. Em Porto Alegre, o fim de semana inicia com oscilação de 16 a 20 graus. Mínima de 14 e máxima de 19 graus em Bento Gonçalves. E em Santa Cruz do Sul, no primeiro sábado da Oktoberfest, os termômetros vão dos 16 para os 21 graus. E uma boa notícia agora para quem está na luta por emprego é que 110 mil vagas temporárias de trabalho devem ser abertas nesse final de ano em todo o país. A Confederação Nacional do Comércio estima que a criação de vagas temporárias deva alcançar o maior patamar em 10 anos. Aqui no estado, uma pesquisa da FEComércio apontou que quase metade dos negócios pretende contratar temporários para este período. E a gente fala mais sobre a expectativa do comércio para o final de ano com a economista da FEComércio, Patrícia Palermo, que se conecta conosco agora. Patrícia, semana que vem, né, já tem o Dia das Crianças, depois tem aquele período de Black Friday, né, que muitas empresas também aproveitam para potencializar vendas, e claro, o Natal, né, e isso gera muita movimentação. Todo esse período aí vai justificar, então, contratações. Como é que está a expectativa do comércio para esse período? Bem-vinda aqui ao Redação TV. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Realmente, nós estamos entrando no período de ouro do comércio varejista. É nesse último trimestre em que as vendas aumentam significativamente e algumas áreas em específico precisam contratar mais mão de obra para fazer frente a esse aumento de demanda. Então, a gente tem aí, nesse período, né, a contratação de temporários. Esse ano, aqui no estado, a gente tem um percentual um pouco menor de estabelecimentos contratando, mas em compensação dizendo que vão contratar mais do que no ano passado. Então, a gente estima que, mais uma vez, essa contratação de temporários vai agitar o mercado de trabalho do Rio Grande do Sul. Que boa notícia, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí de olho nessas vagas, né? Precisando realmente fazer, né, essa retomada do espaço no mercado de trabalho. E uma coisa que chama atenção na pesquisa da FEComércio é que ela apontou que 32% dos negócios, né, gaúchos apontaram que tem uma chance de esses contratados temporários permanecerem depois, né, desses períodos todos de boom de vendas. Isso também é uma possibilidade bem forte. Isso é muito positivo. Nós temos nesse período, né, um período de contratação de pessoas que tem uma grande possibilidade de mostrar bem o seu trabalho. Por quê? Porque nesse último trimestre do ano, os consumidores em geral têm mais renda, então, portanto, eles têm mais aptidão à compra, né? E têm mais disponibilidade à compra também por causa de toda a pressão que existe pelas datas comemorativas. É como se a gente dissesse que o processo de fazer uma venda acontecer fosse um pouco mais fácil. Então, a gente consegue identificar melhor o que os bons vendedores são capazes de fazer. Então, gerentes de loja, donos de loja, eles costumam avaliar melhor as suas equipes justamente nesse período. E aquelas pessoas que conseguem se destacar, conseguem ganhar efetivamente aí a chance de ter um trabalho que não vai ficar só restrito a esse período de aumento das vendas, mas se estender por todo o ano que vem.
Então, é um bom período para quem está começando no mercado de trabalho conseguir abrir as portas e permanecer nele. Coisa boa, né? Uma notícia assim. E Patrícia, comenta pra gente também assim o clima, né? Porque a expectativa também é de que haja muitas vendas, né? E isso justifica as contratações, mas também demonstra que tem um clima na economia bem positivo, né? Pelo menos na expectativa para esse final de ano. É isso mesmo? A gente tem aqui na FEComércio o que a gente chama de um otimismo cauteloso. A gente vai ter esse ano, efetivamente, um Natal típico. Se você bem lembrar do ano passado, foi um ano meio diferente. A gente tinha as eleições e a gente tinha também a Copa do Mundo acontecendo, o que acabava concorrendo aí, né, com os gastos para as vendas do final de ano, né, para as compras de presentes do final de ano. A gente vê o cenário macroeconômico de 2023 como mais positivo do que no ano passado. Mas não é um positivo que gere uma animação exacerbada. A gente observa esse ano como melhor do que o ano passado e que provavelmente vai gerar vendas um pouco melhores do que o ano passado. Então, a gente diz para os nossos lojistas, né, se prepararem para esse período, porque a gente ainda vai enxergar, né, um consumidor um tanto cauteloso, que vem aí num processo de tentar diminuir os impactos desse endividamento muito elevado dos últimos períodos e que ainda, obviamente, né, observa com cuidado as compras que vai fazer. Sim, e se puder comprar local, né? Aquela história também de valorizar e incentivar também essa compra por aqui, ajudando os negócios gaúchos, né, Patrícia? Agradeço demais a sua entrevista. A Patrícia Palermo, que é economista da FEComércio Rio Grande do Sul. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Muito obrigada, um grande abraço para você e também para todos os telespectadores. Obrigada. E olha só que bacana, um aplicativo desenvolvido aqui na capital que conecta pessoas com instituições que recebem doações acaba de ganhar um prêmio nacional. A iniciativa foi criada por estudantes do Colégio Militar de Porto Alegre. Com o projeto promovendo a sustentabilidade por meio de doação, 3 alunos do ensino médio receberam hoje o primeiro lugar no 6º Desafio Global do Conhecimento. Realizado em Brasília, o evento reúne todos os colégios militares do Brasil. De forma simples e intuitiva, o aplicativo Doapoa organiza dados da Defesa Civil de Porto Alegre para que os interessados saibam onde e como ajudar. O acesso é direto pelo site doapoa.xyz. Também é possível utilizar a plataforma para encontrar os pontos de doações e os tipos de produtos que vão ser doados. O trabalho vencedor agora vai representar o sistema de colégios militares em outros eventos científicos nacionais e internacionais. Bacana, né? Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem uma entrevista sobre o primeiro caso de gripe aviária registrado em mamíferos no Rio Grande do Sul. E tem também as atrações da agenda cultural para esse final de semana. Tem moça linda, cheirosa, tem triângulos, a bomba pra alegrar seu coração. Em Porto Alegre, a sexta-feira chega ao fim com o céu encoberto. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura na casa dos 21 graus. A gente volta com o Redação TVE para mostrar essas imagens que circularam nas redes sociais. São leões marinhos em Rio Grande interagindo até com cachorros. Pois essa alegria aí dessa aparição dos mamíferos aquáticos na Praia do Cassino, em pleno centro aí de Rio Grande, né, pertinho do Museu Oceanográfico, também pertinho aí do Mercado Público de Rio Grande, ela foi interrompida pela preocupação com a notícia de que eles estão contaminados com a gripe aviária. Esse é o segundo foco detectado no estado.
O primeiro foi na reserva do Taim, em aves silvestres cisne de pescoço reto, em maio. O Estado anunciou que vai intensificar o monitoramento no litoral e quem nos explica quais ações serão tomadas é o diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Francisco Lopes. Mesmo com esse novo foco, a condição sanitária do Estado e do país não se altera, o que significa que, na prática, não há risco para o consumo de alimentos. É isso mesmo, diretor. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Perfeito, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Exatamente isso, né? O foco segue sendo só em animais silvestres, né? Não afetando nem a comercialização, nem o status sanitário do Rio Grande do Sul e muito menos a segurança, né, ao consumo desses alimentos pela população, né? Também foi anunciado, que a Secretaria ela vai intensificar o monitoramento no litoral. Como é que vai ser esse monitoramento? Quais os riscos aí que levam a essas ações anunciadas pela Secretaria? Sim, bom, o acontecimento da influenza em lobos marinhos e leões marinhos já foi uma consequência que era esperado, né? O Uruguai já teve mais de 5 centenas de animais, lobos e leões marinhos mortos em função da influenza aviária, e esses animais eles migram, né, no litoral e estão presentes nessa época do ano aqui. Então, o achado dos animais mortos e animais com sinais neurológicos, desconfiamos já de imediato que poderia ser influenza aviária, o que se confirmou nos testes laboratoriais, né? Então, agora a gente segue fazendo um monitoramento de presença de animais mortos ou animais com sintomas neurológicos, né, com tremores, né, para fazer o principal agora, já se tem o diagnóstico, né, da positividade, não há mais necessidade de novas coletas, né? Então, essa mortalidade alta e esses animais com sinais neurológicos já se relaciona diretamente à influenza aviária. Então, o procedimento agora é retirar animais mortos para diminuir a carga viral, né, da beira da praia, evitando assim o contato dessa carga viral tanto com os seres humanos quanto com outros animais, como pets ou aves também silvestres ou aves. Pois é, diretor, falando em contato, a gente viu no vídeo agora mesmo eles interagindo com cachorros, e todo mundo fica com receio, assim, Quais os riscos? Então, eu peço que o senhor nos traga, assim, orientações, para a população, tanto para os humanos, quanto também para quem está preocupado com o seu pet, no litoral, que risco que pode correr, e que cuidados que a gente precisa tomar. Certo. A vida silvestre, né, a gente sempre tem que seguir os preceitos ali do meio ambiente, né? A gente não pode se aproximar de animais silvestres de forma geral. Agora, com a situação da influenza aviária, mais preocupante é a situação. O que a gente recomenda é que as pessoas não cheguem perto, né, de animais silvestres, né, lobos marinhos, leões marinhos ou aves, né, tanto estando saudáveis ou não, a preferência é não chegar perto, né? E caso visualizem animais mortos ou doentes, que notifiquem, né, a Secretaria da Agricultura para que se tome as providências, né? Então, reforçar que esses animais silvestres, eles não são para contato próximo com seres humanos e nem com animais domésticos, né? Sempre se deve resguardar esse contato, né? E agora mais ainda com a influenza aviária, né? Sim, então se o seu pet aí é meio caçador também, cuidar, observar para que ele não vá para regiões aí que a gente sabe que possa ter, essas aves e outros animais que possam estar contaminados, e buscar informação para não ter esse contato mesmo, diretor? Quero agradecer a sua entrevista, a gente aqui no Redação TVE vai seguir monitorando essa situação, e torcendo aí que essa mortalidade dos animais
possa ser contida mesmo, né? Muito obrigada mais uma vez ao diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Francisco Lopes. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite, obrigado, Fernando, e um bom final de semana a todos. Obrigada. E a Sociedade Hípica Porto Alegrense cedia até domingo o Campeonato Sul-Americano da Juventude. Participam atletas de 6 países com idades entre 12 e 25 anos. Só passo, tá com tempo. Rafael orienta a Ana Beatriz durante a prova. Aos 12 anos, a paulistana se apaixonou pela montaria enquanto assistia um filme. Buscou um clube e tem participado de competições. Um aprendizado que demanda entrosamento. No início, eu e a minha égua, a gente tinha uma dificuldade, que a gente não estava se dando muito bem, o conjunto não era muito legal. Mas aí, com o tempo, a gente foi melhorando com a ajuda deles. E aí, agora a gente está um conjunto de dentro e daqui a pouco eu vou ter que ir lá pegar minha égua para fazer essa prova. Bem legal. Pegou! Ela é jovem, então para o ano que vem tu já vem melhor, entendeu? O esporte é isso, quanto mais tu pratica, tu vai passando por dificuldades, né? Ontem a égua dela entrou aqui, estranhou, tem uma prova de adaptação, a gente não conseguiu chegar porque ela tinha colégio, era uma prova na escola. Então a égua, por melhor que a égua seja, ontem a égua entrou aqui e estava olhando para tudo que é lado. E aí hoje a gente espera que a égua esteja melhor, e isso é assim, a vida é assim, o esporte é muito legal para melhorar o cidadão. Para quem está me vendo, coloque seu filho no esporte, seja o hipismo, que eu gosto, que é a minha vida, ou porque ele torna as pessoas melhores. Os competidores são, de fato, muito jovens, com tempo para o aperfeiçoamento em um esporte considerado para poucos. Do Paraná, também com 12 anos, Maria Eduarda, a Duda, encara a rotina de treinos 5 vezes por semana. Com o auxílio do Maurício, sonha com voos mais altos. De manhã eu vou para a escola, deu almoço e depois de tarde eu vou montar meus cavalos lá no Aras. O que me incentiva é o amor que eu tenho pelos meus cavalos. Eu quero continuar minha carreira no hipismo e sempre evoluir. Eu quero um dia chegar nas Olimpíadas. Pode empurrar, vamos! É o que a gente busca, né? É que eles cheguem, façam toda essa categoria de base, para quando o pessoal que está lá vai representar no PAN, nas Olimpíadas, a gente chegue com eles nesse longo caminho que tem até lá. Na categoria infantil, concorre quem tem entre 12 e 14 anos. As provas são na modalidade ouro, com saltos de 1,20 m e prata, com 1,10 m. Duda ficou na segunda colocação nos saltos até 1,10 m. Já a argentina Bianca, em 12º. Para quem vem de fora, às vezes é preciso driblar obstáculos extras. Creo que correr triple fue lo que más, tipo, un poquito de cosa me da, pero bien entre todo. Así que eso fue. Mucho nervio, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero bueno, están muy conscientes y tratando de mejorar siempre, y siempre se puede mejorar, así que ahí vamos. Es un sueño. Sí. Vamos a seguir con los caballos de por vida, ¿no es cierto? Sí. Além de atletas argentinos, a competição recebe também uruguaios, paraguaios, bolivianos e chilenos. Até o domingo, ocorrem mais 9 provas, de um total de 24, entre as categorias infantil, pré-júnior, júnior e sub-25. Pista muito boa, tecnicamente está tudo perfeito, bons obstáculos, bons oficiais, tudo pronto para fazer uma grande competição. Agora depende só dos meninos aí brilharem, que eles são sempre ótimos. A ideia é essa, fomentar. Aqui a gente tem uma facilidade, que aqui é mais perto para os países virem, né, para os cavalos chegarem. Então só fomenta o esporte aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Tem bastante, uma garotada bem forte, temos muitos garotos montando em alto nível. A equipe do Brasil está num momento bom, né? Está tudo indo bem. Nós temos a vaga olímpica, temos garotos com sucesso, renovação da equipe. Eu acho que nós estamos num bom caminho. E o final de semana chega também com muitas atrações musicais. Os shows já começam daqui a pouco. Confira na nossa agenda. O tributo ao Clube da Esquina se apresenta às 7 da noite de hoje, no Bar do Alexandre.
Os grandes compositores mineiros que surgiram no começo dos anos 70 são homenageados por músicos gaúchos, entre eles Alemão, Jeff e Zeca Garcia. Também nesta sexta, mas às 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country, a banda Ira comemora os 35 anos do álbum Psicoacústica. O disco foi considerado pela revista Rolling Stone um dos 100 melhores já lançados no Brasil. No setlist, os sucessos das mais de 4 décadas de carreira. O projeto Concertos Capitólio é retomado neste sábado, com a apresentação do Porto Alegre Consorte, formado pela união do Coral Porto Alegre com um conjunto de instrumentistas. A regência será de Diego Schuch Biasiberti e participação do pianista Fernando Halber. E a abertura do concerto será feita pela Orquestra Violões Casa da Música, a partir das 11 da manhã com entrada franca. O Coro Sinfônico da OSPA estará na Comunidade Evangélica Luterana Cristo. Vai ser neste sábado às 5 da tarde. O concerto terá regência de Manfredo Schmidt. No programa, obras populares, religiosas e de ópera. Haverá participações especiais de um quarteto de cordas e outros instrumentistas. Isa sobe ao palco no Auditório Araújo Viana neste sábado, 9 da noite. A artista volta à capital gaúcha com o show Afrodite, considerado o mais feminino e pessoal da trajetória dela. No repertório, sucessos mais recentes da carioca. O cantor e compositor Nado Pontes faz o show Sopro da Bossa. Vai acontecer neste domingo, às 8 da noite, no Bárbaro Cervejas Especiais. O artista interpreta canções do estilo que trouxe novos rumos para a música popular brasileira. A entrada é gratuita. Também no domingo, mas às 9 da noite, um baile fecha o final de semana. Quem quiser dançar em ritmo nordestino pode ir no Espaço Cultural 512. O trio Cazumbá mostra o melhor do forró. E a gente encerra o Redação TV de hoje com o Clube da Esquina Tributo Rio Grande do Sul. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana para você e se cuide. Noite azul, pedra e chão, amigos num hotel muito além do céu. Nada a temer, nada a conquistar depois que esse trem começa. Andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça do mercado. Quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada combinar na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Minha casa. Não precisa ir muito além dessa estrada. Os ratos não sabem.